Boa noite. Prazer poder rever os irmãos. E, por certo, depois de muito tempo, poder encontrar novas pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo e fazem parte do testemunho do Senhor aqui nessa localidade. Então vamos lá, vamos ler um texto, Marcos, capítulo 11. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Nós vamos perceber, quando lemos os evangelhos, esse trânsito do Senhor de Jerusalém para Betânia, de Betânia para Jerusalém, como nós lemos aqui no versículo 11. Versículo 12: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca coma alguém fruto de ti, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Muito emblemática essa passagem da figueira, que ela pode representar muito bem, com muita propriedade, a experiência do povo de Israel, que não frutificou como Deus esperava que frutificasse. Versículo 15: e foram para Jerusalém, agora de Betânia para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Se nós compararmos este versículo com o versículo 12, vamos perceber que essa figueira estava próxima de Betânia. Então, mais uma vez, eles saíram de Jerusalém e voltaram para Betânia. Agora vamos ler em João, capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 33, 11:33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se,
e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Mais alguns versículos, capítulo 12, próximo capítulo, primeiro versículo. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Versículo 9, mesmo capítulo, versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Minha intenção, desde que saí de casa, a não ser que o Senhor tirasse essa liberdade do meu coração, foi compartilhar com os irmãos alguns pensamentos sobre algumas responsabilidades e privilégios. As responsabilidades que temos, na verdade, são privilégios que nós temos como crentes, como Igreja do Senhor Jesus. E o que eu tenho desejado compartilhar com os irmãos, eu gostaria de basear nos versículos que lemos hoje, que nos levam a pensar nessas responsabilidades que estão ligadas ao testemunho de uma igreja, aos privilégios de uma igreja. Ouvi agora que a motivação para esse ajuntamento, hoje e também até domingo, se o Senhor nos permitir, claro, os irmãos estão promovendo esse ajuntamento em alusão a mais um ano de existência que o Senhor tem dado à igreja aqui. E o que eu tenho pensado em compartilhar com os irmãos tem relação com o privilégio que uma igreja tem na localidade onde o Senhor a tem reunido.
Mas antes de entrarmos em comentários sobre esses privilégios, nós lemos esses versículos, foram vários versículos, e antes de entrarmos no comentário, eu gostaria de destacar com os irmãos por que nos basear, ou me basear naquilo que pretendo compartilhar com os irmãos, na experiência de Betânia, aqueles poucos personagens da aldeia de Betânia. Os mais conhecidos, Lázaro, Marta e Maria, mas se nós lermos, comparando João 12 e Mateus 26, nós vamos perceber também que havia em Betânia, e fazia parte da convivência, do relacionamento com os 3 irmãos e também com o Senhor, um outro personagem chamado Simão, o leproso. Então, a razão de me basear em Betânia é porque em Betânia nós temos muitas propriedades que nos fazem pensar na igreja local. Betânia, com as suas propriedades, pode representar muito bem uma igreja numa localidade. Falando isso de outro jeito, já como um desafio, uma igreja na sua localidade deveria desejar ser como uma Betânia, em contraste do sistema religioso do seu tempo. Na época do Senhor Jesus e de Marta e Lázaro e Maria, havia um sistema religioso, como também há um sistema religioso no nosso tempo. E Betânia foi um contraste que o Senhor Jesus Cristo encontrou no seu tempo. Era um contraste entre Jerusalém. Betânia era um contraste de Jerusalém. E a Jerusalém daquele tempo do Senhor Jesus, com tudo que tinha no aspecto religioso, nos faz lembrar também com muita propriedade o sistema religioso do nosso tempo. Por isso que eu usei essa frase: cada igreja local deveria procurar ser uma Betânia nos seus dias, em contraste, fazendo um contraste, criando uma resistência, oferecendo uma oportunidade das pessoas conhecerem o Senhor Jesus, onde elas dificilmente vão conhecer num sistema religioso. Jerusalém era um sistema religioso com tudo que era usual à religião. Tinha o templo, tinha uma elite sacerdotal, era a elite que representava o povo diante de Deus, estava entre o povo e Deus. Para ali as pessoas concorriam para oferecerem os seus sacrifícios. Lendo os evangelhos e até mesmo o livro de Atos, vamos encontrar caravanas concorrendo para Jerusalém, a fim de adorar, a fim de sacrificar, a fim de ofertar. Vamos encontrar também indivíduo que fez uma viagem quilométrica. Estou me lembrando aqui do eunuco, saiu da África e foi para Jerusalém a fim de adorar, né? A palavra de Deus mesmo explica isso. Então, Jerusalém era um centro religioso e tinha em Jerusalém tudo que é usual a uma religião. E era um centro maciçamente concorrido. Muita gente concorria a Jerusalém para adorar a Deus, para servir a Deus, para sacrificar a Deus. Betânia, quando nós lemos nos evangelhos, era apenas uma aldeia. Não tinha um centro religioso, não tinha ali uma casta sacerdotal, uma elite sacerdotal com todos os seus paramentos. O lugar de oferecer sacrifício estava em Jerusalém, não estava em Betânia. Betânia era o lugar mais improvável para encontrar Deus, mais improvável. O provável, em termos humanos, era Jerusalém. Jerusalém era só uma pequena aldeia, mas nós, olhando
demoradamente, atenciosamente, lendo Jerusalém, lendo sobre Betânia, lendo sobre Jerusalém, vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo tinha muito prazer em visitar Betânia, e as pessoas de Betânia tinham muito prazer em ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus, tinha muito prazer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Betânia, o Senhor Jesus encontrou muita voluntariedade, e nós lemos em João 12, deram-lhe, pois ali uma ceia, deram-lhe. Ele não chegou na hora da janta, na hora da ceia, e fora convidado, olha, já que o Senhor chegou na hora da janta, então aproveite, pegue o prato e o talher e venha cear conosco. Não, deram-lhe uma ceia. É uma pequena expressão da voluntariedade que os habitantes de Betânia tinham em relação ao Senhor Jesus. João 11, por exemplo, vamos encontrar algumas vezes o Evangelho falando que Lázaro era amigo do Senhor. E as pessoas olhando para o Senhor Jesus, vendo a reação do Senhor Jesus diante de Lázaro, que havia falecido, e concluíram, vejam como ele amava Lázaro. Então, Betânia não era maciçamente concorrido, havia em Betânia 2 ou 3, não foi o que o Senhor disse? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos para o meu nome, ali estou no meio deles. Então não era um lugar maciçamente concorrido, não era um centro religioso, mas havia ali 2 ou 3 ou 4, se a gente acrescentar Simão o leproso, que tinha muita apreciação pela pessoa do Senhor Jesus, muita apreciação pelas instruções do Senhor Jesus, e ele encontrou muito prazer naquele lugar. Então, já um contraste entre Jerusalém e Betânia. Jerusalém ocupava-se com as coisas de Deus. Jerusalém ocupava-se com as coisas de Deus, mas rejeitava o Deus daquelas coisas. É muito possível que isso aconteça também comigo e com você, ou com qualquer pessoa. Uma ocupação prioritariamente com as coisas de Deus, sem o relacionamento com o Deus daquelas coisas. Aliás, Jerusalém rejeitou a Trindade. Deus não encontrou espaço, a Trindade não encontrou espaço naquele sistema religioso implantado em Jerusalém, criado em nome de Deus e para Deus, mas Deus mesmo não encontrou espaço em Jerusalém. E é muito provável, possível, que isso aconteça. Ocupação com as coisas de Deus, ocupação com a seara do Senhor, mas sem uma interação, sem relacionamento, preocupação, apreciação com o Senhor da seara. Lucas capítulo 2 fala daqueles pagãos, o imperador e aqueles governadores daquela região de Jerusalém, né, de Israel. São citados 5 personagens políticos e são citados 2 personagens religiosos, Anás e Caifás. São 7 personagens. Mas a história dos 7 é contada em 2 versículos, né? Sendo o imperador fulano de tal, governador e tetrarca, aquela coisa toda, e depois no versículo 2, e sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Pronto, a história de 7 contada em 2 versículos. Nesse tempo, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. A João Batista, não ao sumo sacerdote, como deveria ser. João capítulo 11 fala de uma ocasião rara, quando o Espírito Santo usa o sumo sacerdote
ele dá testemunho da necessidade de um morrer para a salvação de toda a nação. E João faz um comentário seu dizendo, explicando o porquê ele disse aquilo. Ele era sumo sacerdote naquele ano. Mas quando lemos Lucas capítulo 2, não é isso capítulo 3, me parece, não é isso que nós encontramos. A palavra de Deus não foi a Jerusalém, foi no deserto. E não foi ao sumo sacerdote, foi a João Batista, que tinha direitos. Ele era filho de uma família de linhagem sacerdotal. João Batista, o seu pai era sacerdote, a sua mãe era também daquela família, e João Batista tinha direito de assistir o templo, de morar no templo, de passar um tempo no templo, de comer do templo, dos sacrifícios que eram oferecidos ali, de trajar as vestimentas usuais dos sacerdotes, do sumo sacerdote ou dos sacerdotes. Mas o que nós lemos, João Batista não estava no templo, ele estava no deserto. João Batista não comia dos sacrifícios oferecidos em Jerusalém, ele comia gafanhoto e mel silvestre. E João Batista não trajava as vestimentas dos sacerdotes, mas ele se vestia de peles de camelos. Não encontrou lugar ali, e a palavra de Deus não foi a Jerusalém, a palavra de Deus foi a João Batista, que não estava em Jerusalém, estava no deserto. Deus não conseguia falar em Jerusalém. As interpretações das Escrituras, as opiniões dos rabinos, dos líderes religiosos, impediam que a palavra de Deus chegasse até os ouvidos e coração das pessoas. Então Deus fala no deserto. E o judeu tinha uma relação muito grande com o deserto. Sai do Egito, vai para o deserto. Ficaram no deserto 40 anos. O líder deles, Moisés, foi preparado no deserto, na verdade, atrás do deserto, onde desaprendeu a falar. Aprendeu, era um homem poderoso em palavras, falava muito bem, eloquente, aprendeu isso no Egito. Então Deus o levou para trás do deserto, para ele desaprender. E agora, quando está na hora certa, o Senhor fala: olha, você deve ir. Ele fala: eu não sei falar. E não é agora que você não sabe falar. Atrás do deserto. Então o judeu olhava para o deserto e esperava que do deserto viesse a libertação. Em Atos nós temos a menção de 2 personagens que foram citados por Gamaliel, que recrutaram grupos no deserto a fim de se rebelar contra o Império Romano e trazer e promover a libertação de Israel, mas não deu em nada, mas eles estavam no deserto, né? Eles olhavam para o deserto esperando o livramento, a libertação, e de fato veio de lá, veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. Deus não conseguiu falar em Jerusalém. Você deve se lembrar da atitude do povo judeu em relação ao filho. Estou falando até agora do pai, não é? Deus, o pai. Mas o filho também não foi aceito. Veio para o que era seu, em poucas palavras, e nas palavras de João, Evangelho de João, veio para o que era seu, falando do Senhor Jesus. E os seus não o receberam. E isso começou de cima para baixo. O povo fez coro com a liderança religiosa, na parte de baixo da cruz, lá ao pé da cruz, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Rejeitaram o filho, rejeitaram o pai, rejeitaram o filho. Lucas capítulo 7, nós temos, Atos capítulo 7, nós temos ali um testemunho de Estevão, um homem tomado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, faz um resumo da história do seu próprio povo diante dos religiosos. E entre tanta coisa que ele disse ali, ele se dirigindo aos seus patrícios, conterrâneos e compatriotas, e disse: vós sempre resistis o Espírito Santo.
vós sempre resistis o Espírito Santo. Resistiram o Pai, resistiram o Filho, resistiram o Espírito Santo. Jerusalém ocupava-se com as coisas de Deus, mas rejeitava o Deus daquelas coisas. Rejeitou a Trindade. Foi censurado pela religião de aparência. As pessoas eram trabalhadas só exteriormente. Lavava-se o lado de fora do copo, a parte de dentro não. Lavava-se o exterior do prato, a parte de dentro não. Pintava-se o lado de fora do túmulo, mas a parte de dentro havia ossos, podridão e daí por diante. Mas o Senhor não estava querendo falar de túmulos e de talheres, ele estava falando de coisas do dia a dia, mas na verdade ele estava fazendo menção do coração daquela liderança religiosa. Limpai o interior para que o exterior fique limpo. Limpai o interior para que o exterior fique limpo. O Senhor fala de uma ligação que existe entre o coração e o exterior. Da mesma forma como ele faz uma conexão entre a língua e o coração, uma conexão íntima. A boca fala da abundância do coração. Então tem uma conexão entre a língua e o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se é futebol, então a conversa predominante vai ser futebol. Se é novela, a conversa predominante vai ser novela. Se é Bíblia, a conversa predominante vai ser Bíblia. E daí por diante, é lógico assim, porque há uma conexão entre a língua e o coração. Mas o Senhor faz também uma outra conexão do interior com o exterior. Limpai o interior do copo para que o exterior fique limpo. Então, aquele ditado, o Senhor não está preocupado com o exterior, o Senhor está preocupado só com o interior. Ele está preocupado com o interior, porque se o interior for purificado, isso vai se refletir do lado de fora, como aqueles ossos secos de Ezequiel 37, que começaram a se reagrupar, os ossos se agrupando, depois vem tendões, depois vem a carne, depois vem a pele, e aquela transformação começa de dentro para fora, não da pele para dentro, mas do osso, tendão, músculo para fora. O avivamento verdadeiro começa de dentro para fora, a purificação verdadeira começa de dentro para fora. E o Senhor, mais uma vez, nos faz lembrados dessa verdade. Limpai o interior do prato, do copo, para que o exterior fique limpo. Os irmãos devem se lembrar da ocasião da transfiguração do Senhor Jesus Cristo, de 3 dos seus discípulos. A sua aparência foi transfigurada. E além da aparência, o que foi citado? As vestes foram citadas também. Aquilo que está do lado de fora. Então, existe uma conexão entre o interior e o exterior. Jerusalém era uma religião de culto exterior, de culto superficial. Ocupava-se com as coisas de Deus, sem relação com Deus daquelas coisas. E o Senhor censurou essa religiosidade sem vida, essa religiosidade superficial, essa religiosidade de aparência. Mas quando nós lemos sobre Betânia, em Betânia o Senhor Jesus Cristo construiu relacionamentos. Jerusalém, ocupados com as coisas de Deus. Betânia, ocupados com o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. E Betânia, o Senhor tinha relacionamentos. Ali era bem-vindo, era aceito, ali ele tinha amigos, ali a pessoa do Senhor Jesus, o seu governo, as suas instruções eram bem-vindas. O Senhor Jesus perguntou certa feita para os seus discípulos: qual é a opinião do povo sobre mim? Então eles disseram: olha, o povo está dividido, o povo está oscilante, existe uma pluralidade de opiniões sobre o Senhor.
Uns acham que é Elias, outros acham que é João Batista, outros acham que o Senhor é Jeremias, e ainda outros acham que o Senhor é algum dos profetas. O povo estava dividido em relação à pessoa do Senhor Jesus. Não havia convicção. E essa pluralidade de opiniões sobre o Senhor Jesus é uma indicação da insatisfação geral do povo em relação à pessoa do Senhor Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Agora ele quer saber a opinião dos discípulos sobre ele mesmo. Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma declaração maravilhosa, uma declaração muito profunda. Tu és o Cristo, tu és o cumprimento de todo o Velho Testamento. Todas as promessas do Velho Testamento, do Messias, do ungido, do libertador que Deus fez a promessa, imediatamente a queda, o descendente da mulher. Tu és essa pessoa, tu és ungido de Deus. E além de dizer tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E João explica que para o judeu ouvir que Jesus era filho de Deus, ou do Deus vivo, era o mesmo que dizer que Jesus era Deus. João capítulo 5 explica isso. Eles queriam matar o Senhor Jesus não só porque violava os sábados, na mentalidade daqueles religiosos, mas também dizia-se que era filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Então, quando o judeu ouvia o Senhor Jesus dizer que era filho de Deus, o judeu estava ouvindo o Senhor Jesus dizer: eu sou o próprio Deus. Então, essa declaração que Pedro faz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ela é muito profunda. É muito profunda. O Senhor é grande demais, mas o povo não tinha essa convicção. Jerusalém não tinha essa convicção. Mas em Betânia havia um discernimento da grandeza da pessoa do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 11, versículo 27. João 11, 27. Sim, Senhor, respondeu ela, Marta, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Qual a opinião do povo? O povo está dividido. Mas quando o Senhor Jesus chega em Betânia, ele encontra essa mulher dizendo: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Em Betânia, apesar de não ser um centro religioso, havia esse discernimento da preciosidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso é importante, e a igreja precisa entender isso, porque quando Pedro fez a confissão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E esta pedra, Pedro entendeu que não era Pedro. Ele escreve a primeira carta, capítulo 2, dizendo, que essa pedra é o Senhor Jesus. A religião antiga diz que Pedro é essa pedra, mas ele mesmo entendeu que o Senhor Jesus é a pedra. E que pedra é esta? Essa confissão sólida: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Como a igreja está relacionada com essa declaração? E Betânia havia esse discernimento, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Essa verdade é a base da edificação da igreja. A última semana do Senhor Jesus foi dedicada a Betânia. As últimas instruções do Senhor Jesus foram dadas em Betânia. Os primeiros cristãos que aparecem ali depois da descida do Espírito Santo têm mais ligação com Betânia do que com Jerusalém.
Por estas e outras razões, Betânia pode representar muito bem uma igreja local. E cada igreja local deveria ser, no seu tempo, uma Betânia, em contraste com o sistema religioso, organizado em nome de Deus, fala de Deus, usa a Bíblia, mas Deus não tem espaço ali. E já como estamos numa época de sofisticação, de tecnologia, a informação hoje tem uma velocidade altíssima, eu nem preciso citar exemplos, vocês sabem do que eu estou dizendo. Há uma Jerusalém mística em nossos dias, uma Jerusalém evangélica nos nossos dias, e cada igreja local deveria fazer resistência, e deveria ser esse lugar onde o Senhor Jesus, mesmo sendo 2, 3, um grupo pequeno, que não enche estádio, que não enche cinema, que não enche grandes espaços, mas um grupo pequeno de 2 ou 3, ou 4, ou um pouco mais, mas que tem apreciação pela pessoa do Senhor Jesus, e Ele garantiu, ali estarei no meio deles. De Betânia, o personagem de Betânia, que tem ligação com uma das responsabilidades da igreja, o evangelismo, por isso que eu disse que tem a ver com a ocasião, é Lázaro. É o personagem de Betânia, que quando nós lemos os detalhes da sua vida, da sua existência, nós somos lembrados, e fazendo um paralelo com a igreja, nós somos lembrados da responsabilidade que uma igreja deve ter de evangelizar, esperando que as pessoas sejam salvas e também se comprometendo com o discipulado dessas pessoas. Essas pessoas precisam de instrução. O Senhor Jesus fez o que os outros não podiam fazer. E o que os outros deveriam fazer, Ele não o fez. Tirai a pedra. É o que as igrejas devem fazer em relação ao evangelismo. Tirem os obstáculos, aquilo que atrapalha as pessoas de ouvirem a voz do Senhor Jesus, o chamado do evangelho para a salvação. Lázaro, vem para fora. É o chamado para a vida, é o chamado daquele que está na morte e precisa receber vida. Lázaro, vem para fora. Mas o Senhor Jesus, antes de levantar a sua voz e clamar, Ele disse, tirai a pedra. Então, quando nós lemos isso, considerando a responsabilidade da igreja, tirai a pedra. Não crie embaraços para o evangelismo. Vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. E o evangelho diz, trazendo consigo os panos da morte, aquelas mortalhas, todo envolvido, como se fosse uma múmia. E o Senhor Jesus não pôs a mão ali. Desatai-o, deixai-o ir. Isso não nos faz lembrados da responsabilidade de discipular aqueles que têm ouvido a voz do Senhor Deus pelo Evangelho, a voz do Senhor Jesus pelo Evangelho, têm crido e vêm com as manias do velho homem, com as manias lá daquele tempo antes da conversão, os mesmos gostos, os mesmos ambientes frequentados, recebeu vida, mas a graça se manifestou salvadora, e a mesma graça que se manifestou salvadora, ela se manifestou educadora. Paulo fala sobre isso escrevendo a Tito, a graça que salva é a graça que educa na justiça, e aqueles que ouvem a voz, vêm para fora, a voz de Deus pelo Evangelho, precisam ser educados na justiça, deixar aquelas manias do velho homem. Eclésia, igreja, chamados para fora, separação, santificação, contraste. E lendo Betânia, nós somos lembrados dessas responsabilidades. O Senhor Jesus morreu, foi envolvido também em panos, foi depositado naquele túmulo.
ressuscitou. Mas quando os discípulos foram avisados, ele ressuscitou. E eles correram até o túmulo, lá estavam o lenço que cobria o rosto e os lençóis. O Senhor Jesus não trouxe aquelas coisas para fora, aquilo ficou lá dentro. As coisas da morte ficaram lá dentro. Ele é o homem perfeito, ele não tem imperfeições, ele não precisa ser discipulado. Mas o pecador precisa. Então sai Lázaro com aquelas mortalhas. Precisa ser educado na justiça. Precisa ter experiência na santificação prática, já que posicionalmente ele foi transportado da escuridão para a luz, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o personagem de Betânia que nos faz lembrados dessa responsabilidade que a igreja tem, evangelismo, a salvação das pessoas, discipulado, é Lázaro. Alguém que estava vivo, morreu, mas por uma interferência divina, voltou a viver. Vocês perceberam, os irmãos, e aqueles que ainda não se converteram, que essa trajetória, a trajetória existencial de Lázaro, representa a experiência de toda a humanidade, a experiência espiritual? Alguém que estava morto, alguém que estava vivo, morreu, mas Deus interfere na vida dele, ele agora recebe vida, por um milagre, porque Deus interferiu na sua existência. Não é, na verdade, a nossa história espiritual, a tua história espiritual, a história da nossa raça, a raça humana, que fora criada em perfeição? É imperfeição, não é imperfeição. Fora criada perfeita. Deus criou e assinou embaixo. Viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom. Aí no sexto dia ele cria o homem, é a coroa da criação, e por assim dizer, é a cereja do bolo, é aquele toque final. E ele não disse simplesmente, viu Deus que era bom, viu Deus que tudo era muito bom, irretocável, um ser criado à imagem e semelhança de Deus, não precisa de retoque. Adão e Eva estavam nus na presença de Deus e não se envergonhavam. E esse último versículo do capítulo 2 não quer falar simplesmente da nudez física. Esse versículo dá testemunho da experiência espiritual daquele casal diante de Deus. Não tinha reservas, não tinha sentimento de culpa, tinha liberdade, tinha pureza, inocência, porque assim fora criada a nossa raça, viva, mas foi colocada à prova. Está vendo daquela árvore? Aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. As versões que nós temos diz certamente morrerás. Se você caprichar mais um pouquinho e passar o cursor do mouse naquela ferramenta que mostra a palavrinha no original dela, você vai descobrir que certamente morrerás, no original são as mesmas palavras. Grande foi a minha surpresa e a minha alegria quando passei o cursor lá, certamente, morrerás, morrer também. Então, quando nós lemos certamente morrerás, nós pensamos na morte como uma consequência do pecado, e a consequência geralmente nós jogamos lá para frente, mas quando nós lemos morrendo, morrerás, nós encaramos a morte não só como uma consequência do pecado, encaramos a morte como um processo. A morte é um processo. No dia que você comer
você e sua esposa, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Morrendo, morrerás. Vocês serão introduzidos num processo de morte. Comeram, pecaram contra Deus. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos. Agora, os olhos abertos para uma outra experiência. Não foi ali que o Deus deste século cegou o entendimento? Às vezes nós descuidamos e falamos, o Deus deste século cega. Mas não é isso que está escrito. O Deus deste século cegou. Foi uma coisa que aconteceu no passado. E nós sabemos que as crianças precisam ser evangelizadas desde pequena. Não é isso que nós fazemos? Porque entendemos que elas também precisam de salvação. Então isso vem do ventre. Essa cegueira, por assim dizer, original. E não foi ali quando os olhos foram abertos para uma realidade agora de pecado. Separados de Deus, entraram num processo de morte. Ali, naquele momento, e algumas dezenas ou centenas de anos depois, morreu Adão fisicamente. Meu amigo que ainda não creu no Senhor Jesus, minha amiga que me ouvem, a morte não é só uma consequência do pecado, que está lá na frente. A morte é um processo. Você está dentro de um processo de morte. E não vale a pena correr todos os riscos de perdição eterna. Você deve crer no Senhor Jesus hoje, já que você não fez isso ontem, a última vez que você ouviu o Evangelho que te convida. Vem para fora, saia da morte e venha para a vida. E esta experiência de morte foi comunicada experiência de pecado foi comunicado a todos os seres humanos. O pecado não é simplesmente fazer coisa errada. O pecado é também uma natureza compartilhada. Adão compartilhou com seus descendentes, os seus descendentes com os seus descendentes, até chegar em mim, até chegar em você. Então não é sem razão, e não é um chute divino, quando diz, todos pecaram de fato, porque a morte é uma natureza compartilhada. Então vem o Senhor Jesus, próprio Deus, que se fez carne, habitou entre nós, voluntariamente tomou aquela cruz, a sua cruz, que na verdade era a minha cruz e a tua cruz. Na encarnação se identificou com a nossa humanidade, e na cruz foi o nosso substituto. Ali Deus castigou o seu filho. Ali o Senhor Jesus Cristo pagou pela morte, pelo derramamento de sangue, o preço que a justiça de Deus demandava para que eu pudesse ser salvo, para que você pudesse ser salvo, para que os pecadores pudessem experimentar a libertação, a salvação, receber vida eterna. Lázaro vivo fisicamente, Lázaro morre fisicamente. Então aparece o próprio Deus na pessoa do Filho dizendo, vem para fora. E ele agora volta a viver. É a vida da ressurreição. Ele agora está experimentando, agora ele tem uma experiência depois de atender aquele chamado de Cristo, vem para fora. E toda vez que nós pregamos o Evangelho, o pregador é só o pregador, é só a voz que é do pregador, a palavra deve ser de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus, a voz é do pregador, a palavra é de Deus. E toda vez que o Evangelho é pregado, é esse chamado, Deus chamando o pecador da morte para a vida, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, essa experiência de Lázaro, de vida, de morte e de ressurreição, dá testemunho da nossa trajetória existencial, com detalhes. Em Betânia tinha alguém que estava vivo, que morreu, mas em Betânia Deus manifestou o seu poder, transportando alguém que estava na morte, transportou para a vida. E se uma igreja
deve ser uma Betânia. Uma igreja deve ser esse lugar onde a pedra é removida, onde os obstáculos são removidos e o evangelho chega ao ouvido do pecador com clareza, integralmente. Recentemente eu ouvi um irmão dizer: olha, tem uma igreja lá naquele estado, vizinho lá, Minas, proibiram de falar sobre pecado, proibiram de falar sobre inferno. Afinal, o que se prega hoje, o que se vive hoje é o relativismo. Não existe verdade. Cada pessoa tem a sua própria verdade. Quais são as palavras de ordem? Inclusão, inclusão em todos os sentidos, social, digital e daí por diante. Acessibilidade, globalização. Mas como é que vai acessar? Como é que vai globalizar? Se disser para a pessoa: você é pecadora, você precisa de salvação, mas isso não vai ajudar, isso vai espalhar. Tem muito a ver com o nosso tempo. É esse tempo do politicamente correto. Se você contrariar a pessoa, se você vai contra a verdade da pessoa, ainda que seja a verdade dela e não de Deus, você não está sendo politicamente correto. Então, uma igreja que já bateu o martelo: aqui não se fala sobre pecado, e se não fala sobre pecado, consequentemente não se fala sobre inferno. Tirai a pedra. Precisa ouvir isso? Tirai a pedra. Não impeça que o pecador ouça Deus o chamando, denunciando o seu pecado, mas oferecendo também o perdão deles, a vida, a santificação. Agora, não tem como a igreja ser um lugar de salvação se ela não pregar o evangelho. Não tem como uma igreja ser uma Betânia, representar uma Betânia, um lugar de vida, receber vida, se não pregar o evangelho. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Em João capítulo 17, já estou terminando, não se impacientem. João 17, versículo 20: não rogo somente por estes, o Senhor Jesus está orando, estes, os que estão ali próximos dele, mas também por aqueles, agora ele está pensando em mim e em você, que vierem a crer em mim. Como? Por intermédio da sua palavra. Vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Não tem como ser um lugar de vida se não pregar a palavra de Deus, se não tirar a pedra do politicamente correto e anunciar integralmente o evangelho. Paulo chega numa cidade, Tessalônica. Ele vai a um lugar, uma sinagoga, onde se estudava a palavra de Deus. Arrazoou com eles acerca das Escrituras, Atos 17, estou lendo, versículo 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Simples assim. Vai para um lugar onde as pessoas estão congregadas, e elas não foram ali buscando entretenimento, elas foram ali para estudarem a palavra de Deus. O entretenimento foi durante o dia, foi no fim de semana, e ficou lá fora. E elas foram ali para estudar a palavra de Deus. Abriram a palavra de Deus, por assim dizer, porque eram os rolos, E começou a razoar com eles acerca das Escrituras, anunciando o Cristo crucificado.
ele disse aos coríntios que os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas ele diz, mas nós pregamos a Cristo, o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, que querem sinais, loucura para os gentios, que buscam sabedoria, mas para nós que somos salvos, o Cristo crucificado é o poder de Deus para a salvação. E não foi isso que aconteceu em Tessalônica? Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos. Então, judeus e gregos, não era esse o propósito de Deus? Unir em um só corpo gregos, judeus e gregos? A igreja não é um corpo formado de judeus e gregos que deixaram o paganismo, que deixaram a religiosidade e foram salvas pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo? E bem como diz aqui a Escritura, muitas distintas mulheres, para aqueles que dizem que o evangelho é para pobre, evangelho é para gente boba, mas o texto está dizendo que muitas distintas mulheres também creram no evangelho. Como isso aconteceu ali? Como é que Deus começou a reunir uma igreja naquela cidade idólatra? Abriram a palavra de Deus e procuraram o Cristo nas Escrituras. Cristo precisava morrer e Jesus era o Cristo que Deus havia prometido. Vocês não precisam esperar mais nada, Ele é o cumprimento da palavra de Deus. Vocês só precisam crer no Senhor Jesus Cristo. Então a igreja precisa se comprometer com o evangelho. Lembro do irmão dizer, nossas salas estão vazias, os bancos estão vazios, tem lugar maiores do que o nosso lugar de reuniões, estão cheios, muitos deles cheios de pessoas vazias, e muitas vezes as nossas salas vazias, porque nós não pregamos o evangelho, simples assim. E além disso, o Senhor Jesus disse, um é o que semeia, outro é o que colhe. Você vai semear, e pode ser que alguém que venha depois de você vai colher os frutos de conversão aqui no bairro Santa Terezinha. Em Santo Amaro tinha um casal que orou pela conversão dos filhos o tempo todo. Morreram e os filhos se converteram depois da morte dos pais. Pois oraram muito tempo pelos filhos, mas não viram os filhos salvos. Foram outros os que semearam, que colheram onde eles semearam. Mas nós precisamos pregar o evangelho, precisamos anunciar a palavra de Deus. Precisamos ter um compromisso com o evangelismo. Para a gente finalizar, pelo menos devemos ter uma consciência, como a consciência de Paulo. Vamos ler 2 versículos para a gente finalizar. Romanos capítulo 1, o tempo foi embora, né? Eu aqui abusando da paciência de vocês, e pode ser que alguém tenha que tomar condução, né? Romanos capítulo 1, versículo 14. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Mas outro lugar ele não disse, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, pague o dono da farmácia, pague o dono do açougue, não fique devendo na padaria, não passe a perna em ninguém. Isso não é mandamento? Mas ele está dizendo que eu sou devedor. Mas o que ele estava devendo? Versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Cada dia que amanhecermos, temos em mente isso. Hoje eu tenho uma dívida.
com o meu colega lá na escola, com o meu colega no meu trabalho, com o meu colega que é vizinho meu. Qual é a dívida? Anunciar o Evangelho. O outro texto, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Lá ele fala dívida, aqui ele fala obrigação. Pesa sobre mim esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu prego o Evangelho, não estou fazendo nada demais. E eu não posso me gloriar disso, porque existe um peso esmagador sobre mim. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, começando o dia olhando para frente, eu tenho uma dívida: pregar o Evangelho. E no fim do dia, olhar para trás, na pior das hipóteses, dizer: ai de mim, não preguei o Evangelho. Hoje é sexta-feira, já caminhando para o fim da semana. Só para provocar, você evangelizou alguém esta semana? Você falou do Evangelho para alguém esta semana? Mas não é uma dívida que o crente tem? Não é uma obrigação que pesa sobre ele? Como é que a gente não faz isso? Não prega o Evangelho. Betânia, nós somos lembrados. Uma igreja deve ser um lugar de vida. Mas para tanto, é necessário pregar a palavra de Deus. Lázaro, a palavra de Deus, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Já pensou se no início de cada ano, janeiro, geralmente, o fim do ano começa a renovar aqueles votos e pensar nas coisas que foram feitas, as que foram deixadas para trás. No início do ano, neste ano que está começando, eu vou evangelizar pelo menos uma pessoa. Quantas pessoas tem aqui? Olha, não sei se são todas aqui de Santa Terezinha, mas se durante o ano cada um de vocês levar uma pessoa a Cristo, então vai ter que comprar mais bancos. Que o Senhor possa nos despertar, já que a igreja se reunirá durante esses dias, de hoje até domingo, pensando na graça de Deus que tem preservado esse testemunho. É uma ocasião oportuna para pensarmos nisso. A igreja precisa ser um lugar de vida, onde se prega o Evangelho. Amém.